Boa noite, igreja. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento e nós darmos sequência ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Pastora, mas vocês já começaram o culto antes, quando a gente dá sequência. Você começou o seu culto quando você acordou hoje. Quando o Senhor te deu o privilégio de abrir os olhos, porque isso é um privilégio. Muitos hoje não abriram mais os seus olhos. Por isso, nesse momento, nós temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor e continuarmos o nosso culto de louvor e adoração a Ele, ao único que é digno de ser louvado e adorado. Hoje é noite de celebração. Hoje é noite que nós trazemos a memória o que nos dá esperança. O que nos dá esperança se chama Jesus Cristo. Ele é quem nos dá esperança. Por isso eu gosto muito do texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, diz assim, é uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessa força que nós queremos celebrar nessa noite. Onde está, a morte, a tua vitória? Aonde está? Por meio de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E nós podemos ter vida e vida em abundância. E é isso que nós queremos celebrar nessa noite. Por isso, agora nesse momento, feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora. E lance fora tudo aquilo que pode tomar sua mente e o seu coração nesse momento. Lance fora todo medo. Lance fora toda a angústia. Lance fora agora toda a sua preocupação com o amanhã. A Bíblia diz que já basta cada dia o seu mal. Por isso, lance fora agora os pés do Senhor. Quem sabe as contas que você tem, os compromissos que você tem a pagar essa semana, lance fora tudo isso e agora se concentre no Senhor. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Abra sua boca agora e comece a render o seu louvor e adoração ao Senhor. Se você quiser, erga as suas mãos e comece a declarar toda a sua gratidão ao Senhor. Diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você o deseja. Diga a Ele que você espera encontrá-lo aqui nessa noite e que Ele fale o seu coração. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, porque é noite de celebrarmos a vitória que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque por meio da tua vitória hoje nós temos vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez livres com a tua morte. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado que nos lava, nos limpa de todo pecado. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que um dia nos alcançou. E hoje nós queremos dedicar todo esse tempo ao Senhor. Fica conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pra dizer não, como expressar posso até cantar alguma canção que vai agradar.
possamos continuar tendo um tempo de gratidão ao Senhor e que você possa se render aos pés dele nessa noite, porque é por ele que nós estamos aqui. Amém.
Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, lá em Apocalipse: não tenha medo. Não sei se essa palavra é para você, mas a palavra do Senhor te diz nessa noite: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto no passado, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas o Senhor te diz nessa noite: não tenha medo. Ele vive, ele esteve morto, ele desceu ao Hades, ele tomou do diabo as chaves que nos prendia à morte, e hoje ele vive. Então, independente do que você estiver passando, não tenha medo. O Senhor é contigo, ele está vivo aqui nessa noite, e ele vem te dizer: não tenha medo. O peso
está essa vitória. Nas tuas mãos está, Senhor, as nossas vidas que nós entregamos ao Senhor nessa noite. E pedimos que o Senhor leve todo medo. Pedimos que o Senhor leve toda depressão. Pedimos que o Senhor leve todo peso, todo jugo. Deus, leva toda confusão. Deus, leva todo engano. Leva todo vício. Leva toda imoralidade. Leva tudo aquilo que nos afasta do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir, porque Ele merece todo o nosso louvor, a nossa adoração. Nós esperamos e ansiamos quando encontraremos ao Cordeiro que venceu. Amém? Esperamos encontrar esse Deus um dia face a face. Mas Ele está aqui nessa noite. Você pode ter um encontro com Ele aqui também. Não espere encontrá-lo só lá. Encontre hoje. Tenha um encontro com o Senhor nessa noite. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não podia entender como Ele pôde vencer aquela cruz.
Pode declarar isso? Ressuscitou. Diga glória. Diga mais uma vez. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Você pode aplaudir bem forte o nome desse Deus, até que nós aguardamos e esperamos, ansiosos na sua volta, e fazemos isso até que Ele venha. Amém? Aleluia. Você pode se aceitar. O mais precioso de poder servir ao Senhor é que Ele restaura as nossas vidas. Servimos a um Deus que restaura vidas e que faz milagres, que faz coisas que nós jamais iríamos imaginar. Ontem tivemos aqui o casamento da Juliette e do Luciano. Juliette chegou aqui na igreja uns 3 anos atrás, divorciada, 4 filhos e batalhando muito, sozinha, cuidando dos filhos. E Juliette estava afastada de Jesus, estava longe, mas começou a vir, começou a servir ao Senhor de todo o seu coração. E batalhando, trabalhando aqui, trabalhando ali, foi indo. Passou num concurso trabalhar no aeroporto. E ela começou a trabalhar no aeroporto. E lá no aeroporto ela conheceu o Luciano, também divorciado, 2 filhos. Ou seja, Juliette com 4, Luciano com 2, 6. Então, começaram a possibilidade de uma família de 8, assim de cara, né? Normalmente quando a gente começa o casamento, é 2, né? A gente já começaram com 8. Ou seja, mas restaurações do Senhor. E como foi gostoso Deus ir trabalhando na vida dos casais, e o Luciano estava meio assim também com Jesus, mas ele começou a vir para a igreja, porque a Juliette estava servindo ao Senhor. E ele começou a vir para a igreja, uma conversa com ele, falou: pastor, eu quero voltar a levar Deus a sério, porque eu sei que é isso que é bênção da minha vida, e vai ser bênção aí no meu novo relacionamento. Eles começaram a servir ao Senhor, namorando, cada um na sua casa, ele na casa dele, ela na casa dela, divorciados com 4 filhos e 2 filhos, ou seja, padrão que agrada o coração de Deus. E aí, sábado passado, casaram no cartório, conforme manda a lei dos homens, porque se eu não obedeço a lei dos homens, não vou obedecer a lei de Deus. Verdade, né, mãe? Ou seja, casaram no cartório, onde a gente fez a cerimônia deles aqui, com a família, algo muito gostoso mesmo. Ver o que Deus faz na vida daqueles que buscam nele cura, restauração, que buscam a bênção de Deus sobre nós. Então que nós possamos hoje, nessa noite que estamos aqui, buscar a bênção de Deus. O Senhor quer nos restaurar. Hoje eu vou falar de lógica na mensagem. A Juliette, o Luciano, é um exemplo da lógica que não acontece. Ela com 4 e com 2 filhos, 2 divorciados. Mas Deus tinha algo para eles que a lógica não fazia sentido. E como foi gostoso ver, presenciar, ver o momento que eles vão hoje. Hoje estão viajando, no hotel, desfrutando da graça de Deus. A graça de Jesus é só para eles? Não. É para todos nós. O Senhor restaura a todos nós, cura a todos nós, faz milagres e coisas maravilhosas na vida de todos nós. Basta buscarmos, basta crermos, basta pagarmos o preço para servir o Senhor. Quando isso está no nosso coração, Ele restaura a nossa vida. Então vai nesse momento, mesmo assentados, se você precisa que o Senhor restaure algo aí na sua vida,
que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas às vezes nós estamos tão quebrados, tão danificados, tão desgastados, que a gente precisa daquela restauração completa do Senhor na nossa vida. Tudo, vai restaurar tudo, porque Ele tem esse poder, é característica dele, é uma das facetas dele, restaurar aqueles que buscam. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e se você tem algo que o Senhor precisa restaurar aí na sua vida, começa a apresentar para Ele. Eu não tenho poder de fazer nada por você, mas o Senhor tem todo o poder, por isso nós estamos aqui hoje, porque Ele tem esse poder. E agora, nesse momento, o momento de restauração, independente da área, independente do estado que esteja, o Senhor restaura. Jesus, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado pela vida da Juliette, obrigado pela vida do Luciano, Deus, que foram exemplo, testemunho nas nossas vidas da restauração que o Senhor pode fazer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que não tem limites, não é impossível para o Senhor. E agora, da mesma forma, Deus, quero colocar o meu coração, quero colocar o coração dos meus irmãos que aqui estão. Deus, tu sabes as necessidades agora dessa restauração específica na vida de cada um. Deus, que agora nesse momento de culto, nesse momento, Senhor, de estar na tua presença, que o Senhor esteja restaurando ou começando um processo de restauração agora, Deus. Eu não sei, Senhor, o tamanho dos estragos, o tamanho, Senhor, do desgaste e o tamanho e o tempo da restauração que será, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é o Deus que tem todo o poder para restaurar as nossas vidas e nos fazer novos, cheios de esperança, de graça, de amor, não importa a área, não importa o que seja. Por isso, Deus esteja agora trabalhando na vida dos meus irmãos, na minha vida, e que possamos desfrutar do processo de restauração na vida de cada um aqui. Senhor, te louvamos por isso, e que esse tempo seja um tempo de renovo, tempo de misericórdia, tempo de graça transbordando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui o Walter, que vai nos conduzir também nesse momento de adoração, momento de culto, momento onde também podemos servir ao Senhor com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Agora tratamos de dinheiro, tratamos de gratidão. Vocês acabaram de louvar. Quem venceu a morte? Fui eu? Foi você? Quem venceu a morte? Quem ressuscitou em glória? E quem vai voltar? É nesse sentido que eu quero falar sobre isso, sobre a fé. A palavra de Deus nos dá uma direção muito exata. Lá em Coríntios, deixa eu ver aqui, lá em 2 Coríntios 9, 7. Porque Ele conhece você e conhece a mim. Cada um contribua conforme determinou no coração, não por pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pois Deus ama quem sabe que Ele vai voltar. Pois Deus ama quem sabe que Ele é Deus sobre todas as coisas. Quando você vira dizimar, meu querido, Ele sabe o teu coração, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo. Então, da mesma maneira que você adorou aqui, falando em voz alta, Ele venceu, Ele vai voltar. Cantamos Maranata, porque sabemos que Ele vai voltar. Que você também possa dizimar na mesma intenção, sabendo que eu estou dizimando aqui, mas Ele já vai estar aqui comigo, já vai me levar para um lugar melhor que esse, já vai me levar para um lugar onde a solução é Ele, aonde Ele está, não há problemas, nem financeiro, nem de saúde, e nem outro qualquer, porque esse é o nosso Deus. Amém, queridos? Você pode ficar de pé e vamos orar sobre sua oferta e sobre
declarar que o Senhor é o Deus sobre as nossas finanças, que o Senhor é o Deus, papai amado, sobre tudo aquilo, papai amado, que temos, papai amado. E se plantamos, papai amado, sabemos que também colheremos, papai amado. Porque o Senhor é o Deus que venceu a morte. Porque o Senhor é o Deus que vai voltar. Porque o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. Porque o Senhor é o Deus que sabe o que passamos. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que tudo provê, papai amado. E por isso nós te agradecemos. Recebe, papai amado, as nossas ofertas, as nossas moedas, papai amado. Tudo aquilo que temos, papai amado, que possa ser para a tua glória, para a tua honra, papai amado. Repreende, papai amado, o devorador. Repreende, papai amado, aquilo que não vem de ti. Nos ensina a caminhar conforme a tua vontade, papai amado. Para que nada, papai amado, possa nos tocar. Porque somos guardados por você, que é eterno sobre os eternos. Em nome de Jesus. Fique à vontade, queridos. Amém? Criançada, vem pra cá, criançada, que agora é o momento de vocês. Hoje vai ser a tia Mônica e a tia Vivi. Então vem pra cá, não sei se a tia Mônica está aqui. Chegou? Ah, tá ali. Mônica. Vem pra cá, tempo de bênção na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Tempo onde nós entendemos que podemos plantar na vida deles algo diferente, na linguagem deles, no entendimento deles, para que eles cresçam em sabedoria e em graça. Em sabedoria e em graça, como o Senhor, através da sua palavra, dos seus princípios, dos seus valores, proteja esses corações, cuide, e nós como igreja temos esse entendimento que podemos fazer a nossa parte nesse sentido. Então, mesmo assentados, eu queria que você estendesse as suas mãos para cá e queremos orar aí por essa turma sempre animada aqui na frente, também orar pela Mônica, pela Vivi, que estarão como pastoras hoje desse rebanho muito precioso. Jesus, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, por cada criança, por cada adolescente que faz parte dessa igreja, Deus. E o Senhor nos dá o privilégio de domingo após domingo, Senhor, estarmos plantando sementes preciosas nesses corações, sementes que vêm do Senhor, através da vida dos professores, que têm se dedicado, que têm se empenhado em poder fazer parte também desse projeto. Por isso te louvamos, te bendizemos, abençoa a vida de cada um, abençoa a vida da Mônica, abençoa a vida da Vivi, que elas sejam cheias do teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos dizer, essa turma vai sair, queria conhecer os nossos visitantes. Temos alguém aqui pela primeira vez que nos visita, primeira vez nesse lugar? Então quem levantou a mão, fica de pé e diz seu nome. Valmir. Valmir é amigo da Adriana, eu já estou sabendo. Obrigado, Valmir, obrigado pela tua presença. Deus te abençoe, essa casa é sua, fique à vontade. Creio que os demais já são da casa. É um prazer, uma alegria receber sempre novas pessoas. Muito obrigado pela tua presença. Sempre será bem-vindo aqui neste lugar. Vamos dar uma passada pelos nossos avisos. Temos alguns avisos aqui, vamos dar uma passadinha. Então, pessoal, no dia 7, sábado, vai ter a célula dos nossos adolescentes e vai rolar um cinema. E eu já pude ter a oportunidade de dar uma olhada no conteúdo e é algo muito gostoso, muito precioso. Então, dia 7 vai ser aonde? Não está definido ainda?
Casa do pastor Jefferson e da pastora Cíntia. Então, galera, vão lá que vai ser bênção lá na casa dos pastores. E eles vão providenciar pipoca, cachorro quente, sei lá mais o que vai ter lá. Mas vai ser bênção. Mas é só os adolescentes para ir, tá? Então, se você quer visitar o pastor Jefferson, não é necessário, vai no outro. Combina com ele, esse sábado não pode, né, pastor? Se tiver gente chegando lá com aquele ninguém de visitar, põe para fora, sai fora. Hoje não é dia dos adolescentes, dia 7, sábado, lá na casa do pastor Jefferson, da pastora Cíntia, bênção. Se você tem filhos adolescentes, sobrinhos adolescentes, amigos adolescentes, pessoas que você pode abençoar, traga, essa turma tem que trazer, tem que levar lá, tem que buscar, mas é bênção, o melhor investimento que podemos fazer na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Ou seja, vamos investir nessa geração. Tem sido bênção, tá? Adriana, Sabinho, Duda, cuidando dessa turma, e tem sido muito gostoso. Então é Deus fazendo, Deus movendo, Deus providenciando. Homens, temos homens aqui? Ainda bem que alguns se manifestaram. Temos homens aqui? Amém, camarada. Então, próximo sábado, que vai ser no mesmo dia dos adolescentes. Só que os adolescentes é lá na casa do pastor Jefferson, que vai cuidar da pastora Cíntia. E a sua turma será com quem, pastor? Pede ajuda para a mulherada. Tá? E o pastor Jefferson vai estar conosco aqui no dia 7, trazendo uma mensagem do coração de Deus. Oi? Do coração de Deus para nós. Então, homens, vocês, não é na casa do pastor Jefferson, é lá os adolescentes. Homens, é aqui na igreja, 7h30, um tempo gostoso de Deus falando conosco. Então, você que está aqui, está convidado, convide outros homens, invista na vida de outros homens. Talvez um irmão, um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, que precisa estar aqui ouvindo essa palavra, que precisa ter a oportunidade de ouvir algo que vai restaurar a sua vida, que vai começar um processo de restauração e vai fazer da família desse homem algo diferente, porque você convidou, você investiu, você orou por ele, você trouxe ele para esse evento. Então, uma reunião bem gostosa, dia 7 de março, aqui na igreja. Vai ter um negocinho para comer, a gente não sabe ainda, estou vendo com o balde, né, Val? Então vamos fazer, mas sempre tem alguma coisinha para mastigar no final, tá? Então, que não seja essa a sua motivação, mas vai ter algo para a gente ter um tempinho de comunhão gostoso. Nós estávamos conversando entre nós. Pessoal, vai ter algo também muito gostoso, muito que nós amamos, isso é algo que faz parte do DNA da Igreja de Ofir, que é o ensino da Palavra de Deus. Nós gostamos de ensinar, porque quando você aprende o princípio, você põe isso em prática. Você tem que entender o que a Bíblia nos fala, o que ela nos ensina, e nós vamos estar tendo a oportunidade de, por 8 semanas, a começar no dia 17/3, que vai ser uma terça-feira. Então sempre serão as terças-feiras, aqui na igreja, às 19h30, onde nós estaremos estudando 8 módulos sobre a Bíblia. Algo bem gostoso. Talvez você não teve nunca a oportunidade de estudar a Bíblia, conhecer teologicamente o que a Bíblia nos fala. Então, você tem essa oportunidade. Dia 17/3 começa. Você não precisa se matricular nem pagar, é de graça, é só vir. Quem vai estar nos abençoando é a pastora Cíntia, e tenho certeza que é bênção na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. Quando entendemos esse livro, isso é benefício para nós. Esse livro precisa ser estudado, ele precisa ser orientado pelo Espírito Santo, por pessoas nos ensinando. Então, não perca essa oportunidade. Dia 17/3 inicia 8 semanas de estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria muito que você viesse. Talvez você possa convidar alguém também que queira participar, que queira conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, que tenha dúvidas. Então, essa é a oportunidade. Então, convide, divulgue e esteja conosco aqui a partir do dia 17. E nós temos o nosso culto de quarta-feira, que é o que nós chamamos de culto
Hope, que é um culto de esperança, Hope é esperança em inglês, e como tem sido gostoso, meus queridos, poder ouvir os testemunhos. O ponto-chave do culto de quarta-feira é a oportunidade de você contar o que Deus está fazendo aí na sua vida. Tem uma palavra, tem um louvor gostoso, tem um tempo de comunhão no final, mas nós damos a oportunidade na liturgia de quarta, que não conseguimos fazer no domingo, você compartilhar conosco o que Deus tem feito na sua vida. Quais são os milagres que Deus tem feito na sua vida? O que o Senhor tem te dado aí de bênçãos? Como é que tem sido o sobrenatural de Deus aí na tua vida? Você pode compartilhar conosco na quarta-feira. Eu quero te convidar, se você pode, se você não está trabalhando, se você não está estudando, venha compartilhar conosco, venha ouvir também o que Deus está fazendo na vida da igreja. Isso é bênção, fortalece a nossa fé, nos deixa mais fortes, mais convictos daquilo que cremos. Então quero te convidar a você também participar do culto de quarta-feira, em nome de Jesus. Amém? Terminamos. Então tá bom. Queridos, o culto de ceia, o primeiro culto de cada domingo, nós temos por prática fazermos a ceia. Não tem igrejas que fazem o segundo, o terceiro, não tem uma regra, a Bíblia não fala sobre isso. Nós, aqui na igreja de meu filho, instituímos, nós fazemos sempre o culto de ceia no primeiro domingo de cada mês. E é um culto também que nós gostamos muito de receber novos membros. As pessoas que começaram a frequentar a igreja, se identificaram com a igreja, se identificaram com o estilo de forma geral, porque a igreja tem seu estilo, tem sua forma de ser, e querem fazer parte. Então nós fazemos isso também no primeiro domingo. Então hoje eu quero chamar aqui a Adriane, vem para cá, Adriane, e a Adriane está oficialmente, será recebida aí na nossa família, a família de Ofir, como membro. Então eu quero chamar aqui os pastores, para nós estarmos orando pela Adriane. É uma alegria, era para acontecer no mês passado, mas aí a Adriane teve outro compromisso, mas esse mês deu certo. A Adriane veio bem de perto. A Adriane é do Pará, de uma cidade chamada Castanhal. Aí eu fui, por minha curiosidade, fui saber quantos quilômetros dá de Castanhal a São José dos Pinhais. 2.203 quilômetros. O pior são os últimos 3, tá? Então, 2.203 quilômetros nos separa de Castanhal. E o Senhor permitiu que a Adriana viesse para cá, que estivesse encontrando uma família, uma igreja, tão longe da sua cidade natal. Que bom que você está conosco. E nós queremos receber agora a Adriana. Então, que você ficasse em pé agora, que você estendesse as mãos para cá, em concordância, e queremos orar pela vida dela, para que oficialmente faça parte dessa família e possa exercer aqui os seus dons, talentos, tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, obrigado pela vida da Adriane, obrigado porque ela veio de tão longe, Senhor, e hoje está em São José dos Pinhais, e obrigado porque ela faz parte dessa família. Nós queremos recebê-la, Senhor, oficialmente com todo o amor, com todo o carinho, Deus, e que o Senhor esteja abençoando a vida dela de forma extraordinária, que ela possa, Senhor, desenvolver nessa casa todos os dons, talentos, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, que ela seja bênção nesse lugar também. Te louvamos, Senhor, pela vida dela, e te louvamos por essa igreja, por essa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, seja bem-vinda, Adriane. Esta é a sua casa agora, oficialmente. E se você quer fazer parte dessa família, venha falar conosco. Se você sente no seu coração de também estar conosco, venha falar. É uma alegria, não só recebê-lo, mas apresentá-lo e dizer que você faz parte desse grupo, dessa família. Isso é bênção, isso é o tratar de Deus no nosso coração. Hoje nós temos ceia, um tempo muito especial. Eu quero trazer uma palavra para nós em relação a tudo isso que nós estamos vivendo como igreja. Eu pensei no nome e eu quero trabalhar isso conosco nessa noite, de forma rápida. A fé
supera a lógica. Todo mundo sabe o que é lógica aqui? Lógica. Eu vou dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer da lógica. Quando alguém te perguntar assim, sabe o que é lógica? Você vai dizer, eu sei. Você tem um exemplo? Eu tenho. Pensa assim, ó. O Joãozinho gostava muito da Mariazinha. Então o João gostava da Maria. Nomes fictícios aqui. Enfim, e aí ele queria muito namorar com a Maria. Só que existia uma condição, tá? O Joãozinho era pobre. O Joãozinho não era muito inteligente. E o Joãozinho não tinha muito a oferecer para a Maria. Então veja, essa era a condição do Joãozinho. Pobre, não muito inteligente, para não usar o termo pejorativo, e ele não tinha assim muitas habilidades para oferecer para a Maria. A Maria, aí ele era feio também. O Joãozinho era feio. Pobre, feio e não muito inteligente. A Maria era linda, rica e muito inteligente. Então, aí um dia, o Joãozinho, cheio de coragem, resolveu pedir a Mariazinha em namoro. Pensando pela lógica, vocês acham que a Maria disse sim ou não por Joãozinho? Veja, lógica, estamos dando um exemplo de lógica, tá? Então, nessas condições, Joãozinho pobre, feio e não muito inteligente. Maria, linda, rica e super inteligente. A lógica nos diz que a Maria ia dizer sim ou não, Antônio? Não. Simone, a Maria ia dizer sim ou não? Adriana, a Maria ia dizer sim ou não? Então vamos de lógica, hein? Marli, sim ou não? Não. Valmir, sim ou não? Jefferson, sim ou não? Certo, sim ou não? Eu nem vou mais perguntar para ninguém, porque a lógica nos diz que a resposta seria não. Veja, pessoal, isso é lógica. Isso é um exemplo de lógica. Mas eu quero falar algo aqui diferente. Veja, o fim dessa história é uma outra coisa. A fé supera a lógica. Ou seja, nós vimos um exemplo fictício de fé, de lógica. Não fé, lógica. Fé do Joãozinho, né? Não tinha fé. Mas ele encontrou a lógica. Na tua vida, você teve experiências com a lógica? Você teve experiências com a lógica? Você queria passar em medicina, quer ser médico, mas você não estudou. Você não estudou. E a mal do colégio, não fez cursinho, não se dedicou, mas você queria passar em medicina. Fez lá o vestibular federal, hein? E o que aconteceu? Pau. Lógica. Não é verdade? Lógica. Mas a nossa vida é só feita de lógica? A nossa vida não é só feita de lógica. Porque tem momentos que nós precisamos exercer a fé na nossa vida. Precisamos exercer a fé na nossa vida. E a fé pode superar a lógica. E eu quero ler o exemplo, compartilhar com vocês o exemplo da Bíblia, da fé superando a lógica. Olha lá para nós, João, Evangelho de João 6. E ali nós vamos ler do 1 ao 14, vou ler aqui dinamicamente, porque eu quero ler todo esse texto. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para este povo comer?
ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajudaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, Deus, obrigado pela tua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo agora esteja trabalhando nas nossas vidas e nos levando a entender, Senhor, os teus princípios, os teus valores para a nossa vida. Aqui a gente vê uma passagem muito conhecida de Jesus, aonde Jesus ali estava pregando o seu evangelho. Jesus já tinha feito vários milagres, ou seja, as pessoas conheciam Jesus e as pessoas andavam atrás de Jesus, seguiam Jesus. Talvez a motivação não fosse adorá-lo, talvez a motivação não fosse servi-lo, talvez a motivação não fosse tomar a sua cruz e caminhar ali para o sacrifício, mas as multidões seguiam Jesus. E algo maravilhoso me chamou a atenção nesse texto, que fala assim: Jesus estava ali com seus discípulos ensinando, e daqui a pouco Jesus ergue os olhos e vê a multidão se aproximando. Jesus vê a multidão vindo atrás dele, ou seja, Jesus vê aqueles homens e aquelas mulheres que por alguma motivação, por algum estímulo, iam atrás de Jesus. Ou seja, Jesus vê a mim e a você. Eu posso estar no meio da multidão, mas Ele está me vendo. Ele conhece as minhas necessidades. Ele sabe o que eu preciso. Jesus olha para aquela multidão e Jesus entende que ali no meio daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles idosos, daquelas crianças, existiam aquelas pessoas que estavam com fome, não sei andando há quanto tempo, ou seja, aquelas pessoas precisavam se alimentar. Ou seja, Jesus olha para eles e vê a necessidade daquelas pessoas. Jesus, quando olha para nós, Ele vê a nossa necessidade também. Ou seja, quando nós estamos indo até Jesus, Ele vê e Ele olha e Ele entende a minha necessidade e a sua. Por isso que é muito importante, meus queridos, você ir até Jesus. Por isso que as igrejas precisam estar com as portas abertas. Para quê? Para que as pessoas possam ter a oportunidade de ir e conhecer quem? O pastor da igreja, o ministro de louvor da igreja, a estrutura da igreja. Não, isso não faz a diferença na vida de ninguém. Isso é importante. Mas o que faz a diferença é quando as pessoas vêm para a igreja e conhecem a Jesus. E Jesus começa a olhar o coração daquelas pessoas. Ele vê você buscando a Ele do teu jeito, da forma como você está. Porque a Bíblia
seguir a Jesus. Quando eu colocar minha vida em ordem, eu vou para a igreja. Quando eu resolver todos os problemas, vou começar a frequentar a igreja. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Porque nós sempre teremos situações. Ou seja, aquela multidão não esperou acertar sua vida para ir até Jesus. Eles foram até Jesus. E qual foi o fantástico? Jesus os enxergou e começou a entender as suas necessidades. Se você quer que o Senhor te enxergue, comece a ir na sua direção, do jeito que você tiver. Do jeito que você tiver, não importa. Vá até Jesus. Se aproxime de Jesus. Busque a Jesus. Não uma denominação, não um líder espiritual. A Jesus. O que muda a nossa vida é quando nós seguimos a Jesus. Entendemos quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. O exemplo que eu dei aqui da Juliette e do Luciano. Por um tempo ficaram longe, afastados dos seus problemas, dos seus divórcios, mas eles entenderam que em algum momento eles precisavam voltar para Jesus e segui-lo. E Jesus olhou a necessidade deles, da Juliette, do Luciano. Eles jamais imaginaram que iam se conhecer e casar, mas Deus olhou a necessidade e os abençoou pela graça dele. Jesus os abençoa pela sua graça, não é por merecimento. Eu e você não merecemos nada. A graça de Jesus sobre nós é que faz a diferença. O amor dele por nós. E é o que acontece com aquela multidão. E aí Jesus vai para a segunda lição para nós nessa noite. Ou seja, a primeira: se aproxime de Jesus. Vá na sua direção, do jeito que você estiver. Segundo ponto, Jesus nos conhece. E aqui quero falar para quem já anda com Jesus, que já tem experiência com o Senhor. Felipe fazia parte dos 12. E aí ele olha para Felipe e fala assim: Felipe, precisamos alimentar essa multidão. Precisamos alimentar essa multidão. Eu imagino a cara de Felipe para Jesus. Felipe deve ter olhado para Jesus e falado: é sério, Jesus? Nem se ele trabalhasse lá no Jacomar, com toda a produção de pão do Jacomar, ela dava conta. Aí ele olha para Jesus e ele exerce a lógica. Felipe foi lógico. Ele olha para Jesus e exerce a lógica. Ele viu aquela multidão. A palavra de Deus nos diz que eles só contavam os homens. O conceito daquela época: 5.000 homens. Mas vocês acham que aqueles homens andavam sozinhos? Não, né? Estava a esposa, filharada, ou seja, eles tinham bastante filhos naquela época. Então, no mínimo, ali, por baixo, tinham em torno de umas 20.000 pessoas que estavam se deslocando em relação a vir até Jesus, o seu discípulo. Daí Felipe olha aquela multidão, e se você quer ter uma ideia desse volume, quem já foi aqui em algum estádio de futebol? Aos que vão ao estádio de futebol, tem um estádio maravilhoso ali na Iguaçu, ali, Água Verde, maravilhoso. Então, se você quer ir em um lugar maravilhoso, vai lá, naquele estádio. E aí você vai chegar lá cabe 40.000 pessoas, 42 quebradinhos. Tá? Aí o que acontece? Se tiver a metade mais ou menos do estádio, e qualquer joguinho que esse time faz lá, da metade vai frouxo. Tá? Então você vai ver 20.000 pessoas lá dentro. Aí você vai ter ideia dessa multidão. Aí pensa assim, você está lá, dá uma olhada, tem 20.000. Assim, pô, quantos pães eu tenho que comprar para alimentar essa galera? Essa foi a lógica de Felipe. Foi a lógica dele. Imagina se ele olhou aquela multidão, olhou para Jesus e falou: pô, Jesus, não estou entendendo. Aí ele fala algo específico, ele fala assim: nem que eu tivesse
e eu comprasse tudo em pão, cada um poderia comer um pequeno pedaço. 200 denários, vamos entender, um denário era o salário de um trabalhador do dia inteiro. O cara trabalhava o dia inteiro, de cedo à noite, trabalho braçal para ganhar um denário. Ou seja, 200 denários era quase o ano inteiro de trabalho. Ele pensou assim: poxa, nem que eu tivesse um ano inteiro de salário, daria para comprar pão para essa galera toda, e cada um comer um pedaço. Essa é a lógica. Até então o Felipe não estava errado, é a lógica que eu e você também faríamos essa mesma conta, e talvez falaríamos a mesma coisa para Jesus. Mas aí entra o sobrenatural, aquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Eu e você paramos na lógica, Ele vai para o sobrenatural, porque Ele é sobrenatural, Ele tem todo o poder. E o fantástico é que o texto fala que Jesus falou isso para Felipe, porque ele queria provar a fé de Felipe. Meus queridos, existe uma grande diferença entre prova e tentação. O Senhor Jesus prova e muitas vezes coloca a nossa fé à prova. Por quê? Porque Ele quer fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé, quer que nós venhamos a lapidar a nossa fé. Tentação vem do diabo para destruir a nossa fé, para acabar com os nossos valores e princípios. Então a prova é para crescimento que vem de Deus. Tentação vem de Satanás. Por exemplo, digamos assim, um homem que tem dificuldade com pornografia. Aí o que acontece? Satanás vai pôr várias oportunidades para esse homem voltar à pornografia e ter a sua vida destruída. Vira culpa, humilhação. É isso que Satanás faz. Isso é tentação, diferente de prova. Prova é quando nós temos a oportunidade de crescer mediante uma dificuldade, a um desafio. E Jesus fala aquilo para Felipe, para provar Felipe. Ele já sabia que não tinha como, pela lógica, alimentar aqueles homens, toda aquela multidão. Mas ele queria fortalecer o coração de Felipe. Ele queria que Felipe e os demais discípulos entendessem quem era Jesus e o seu poder. E aí vem algo que quebra a lógica. Tem algo que põe a lógica em segundo plano. Tinha lá um rapaz, e esse rapaz tinha com ele 5 pães e 2 peixinhos. E esse rapaz, de alguma forma, chega até um dos discípulos ali, com 5 pães e 2 peixinhos. E se você for ver na própria fala ali do Felipe, ele fala assim: mas o que adianta? 5 pães e 2 peixinhos diante dessa multidão. Continuamos no campo da lógica. Continuamos no campo da lógica. Sabe quando a fé começa a superar a lógica? É quando Deus usa o improvável para fazer um milagre na tua vida e na minha. Aquele jovem era o improvável. Com certeza os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, era o lanchinho dele. Talvez a mãe mais prevenida fala assim: meu filho, leva isso aí, porque se essa caminhada até Jesus demorar, você tem esse lanchinho aí para não passar fome. E aí, meus queridos, a lógica vem em segundo plano, porque Jesus, usa o improvável para fazer um milagre. O improvável. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas. Isso é o sobrenatural de Deus. E meus queridos, o que nós vamos entender? O que o Senhor quer nos ensinar? Às vezes, para fazer um milagre na tua vida e na minha, o Senhor usa o improvável. Ele usa o improvável. Aquilo que você olha e fala: pô, mas isso aqui é isso que Deus vai fazer para fazer um milagre na tua vida e na minha.
minha, porque Ele é o Deus do improvável. O nosso Deus é o Deus da lógica. A lógica não faz parte da realidade dele, faz parte da nossa. E Ele usa aquele improvável, aquele menino com 5 anos, 2 meses, para começar algo sobrenatural, para nos ensinar que quando Deus quer fazer algo na tua vida e na minha, Ele vai usar aquilo que já está na tua mão e na minha. Às vezes a gente pensa que Deus vai mandar, sei lá, um foguete do céu, vai parar no seu terreno e vai ser lá um astronauta com uma fórmula super mágica para resolver o teu problema. Ou você acha que Deus vai mandar um anjo do céu, de asa, vestidinho branco, auréolazinha na cabeça, vai bater na tua porta para fazer um milagre da tua vida? Não, às vezes a coisa já está lá. O que Deus vai usar para fazer um milagre na tua vida e na minha, já está conosco, já pertence a nós, Ele já nos deu. Talvez a gente não está dando o devido valor, mas já está conosco, porque Deus usa o improvável para superar a lógica. E aí Ele começa o milagre ali na vida daquela multidão e na vida dos seus discípulos. Eu não sei como é que foi isso, mas imagine, Ele começa a dividir aquele pão, e mais pão, e mais pão, e mais peixe, e talvez 10 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas já tinham recebido, e tinha mais pão, mais peixe, e Ele foi distribuindo mais pão, mais peixe, mais pão e mais peixe, a ponto que todas aquelas pessoas, toda aquela multidão recebeu pão e peixe com fartura. Não foi contadinho, não foi assim aquele pedacinho, só tem isso aqui, não, foi com fartura, porque Deus estava fazendo o sobrenatural, Deus estava superando a lógica e fazendo um milagre ali na vida daquela multidão, na vida dos seus discípulos, na minha vida e na sua. Porque nada é impossível para o Senhor. A palavra de Deus nos diz que agindo eu, quem me impedirá? Ou seja, quando o Senhor começou a agir e a multiplicar ali aqueles pães, nada podia determinar o fim, só ia acabar quando o Senhor quisesse que acabasse. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele pode fazer qualquer coisa. Quando eu e você saímos do campo da lógica e vamos no campo da fé. E agora o que eu quero dizer para você, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o tamanho das suas dificuldades, dos teus problemas, mas agora saia do campo da lógica e vá para o campo da fé. Olhe pela fé. A lógica vai te dizer assim: não, isso não tem solução, isso não dá para fazer, isso não vai acontecer. Mas a fé que nós cremos num Deus que pode fazer milagres, um Deus que pode fazer o sobrenatural, sem limites, é o que nos impulsiona. Não sei o que está te limitando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está passando, mas saia do campo da lógica e vá para o campo da fé. Ou seja, Deus pode fazer. Talvez você está pensando: pastor, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo e nada deu certo. Essa é a lógica. Então vai ter que parar com isso e deixar Deus fazer. Deus usar o improvável na tua vida. Talvez você vai resolver o problema como improvável, com aquilo que eu e você jamais imaginássemos. Mas Ele faz, porque Ele é Deus. E a prova maravilhosa do amor de Deus, do poder de Deus, é quando termina toda aquela refeição. Quando termina toda aquela refeição, acontece algo fantástico. O texto fala lá no último versículo, penúltimo no último, que diz que eles juntaram 12 cestos do que tinha sobrado. 12. Quantos discípulos eram? 12. Um para cada um. Simbolicamente, Jesus queria dizer: ei, você
vocês não tinham nada, né? Vocês queriam muitos denários. Eu alimentei toda essa multidão, sobrou um cesto enorme, cheio para cada um de vocês. Quis fazer o que vocês acharem melhor. Ou seja, esse é o milagre de Deus. Esse é o mover de Deus na nossa vida. Lógico, meus queridos, óbvio, você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. Pastor, eu estou desempregado. Então você vai fazer o seguinte, vai atualizar o teu currículo. Você vai entrar nos sites que hoje tem dos RHs aí, você vai começar a mandar currículo. Você vai começar a bater nas portas. E as pessoas vão te chamar para as entrevistas. E aí a lógica acabou para você. E começa o sobrenatural. Pastor, eu acho que eu não tenho qualificação para isso, para essa vaga. Deixa o Senhor fazer o sobrenatural na tua vida. Aí não é mais a lógica. Você fez a sua parte. Você atualizou o teu currículo. Você começou a mandar. Você está fazendo os teus cursos, se preparando, estudando. Essa é a sua parte. Essa é a minha parte. A lógica acaba aí. O resto é a fé. Tá bom? O Senhor me trouxe nessa entrevista. E se esse emprego é o que Ele tem para mim, se eu estou qualificado ou não, aí é com Ele. A minha parte eu fiz. Lógico, procure estar mais qualificado, procure estudar, procure fazer a sua parte, mas deixa Deus quebrar a lógica da tua vida. Quando nós entendemos isso, as coisas caminham. Deu um exemplo de emprego, mas pode ter muitos outros. Você pode estar vivendo uma enfermidade na tua vida, que você já foi no médico, está tomando remédio, as coisas não estão acontecendo. Essa é a parte da lógica. Agora vai começar a parte do mover de Deus na sua vida, porque você entendeu que a fé supera a lógica. O Senhor nos ensinou a lógica daqueles homens. Jesus não dá para alimentar essa multidão aí. Essa é a lógica, não estava errado. Mas Jesus queria ensinar que o mover dele é diferente. Eu queria que você ficasse em pé agora, nesse momento. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você pensasse na sua vida. Como é que está a sua situação? O que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando, que talvez você está parado no campo da lógica. E para você não resolve, não tem como sair dessa situação, porque você está pensando apenas logicamente. E a lógica diz que não tem mais jeito, que não tem solução, não tem o que fazer. Você está parado no campo da lógica. Eu queria agora te trazer o campo da fé. Eu queria te trazer para algo maior, onde você vai pensar, puxa, a lógica me diz isso, mas a fé do meu Deus me diz outra coisa. Não sei qual é a área, pode ser em qualquer área. Pode ser no relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser na saúde, pode ser na vida financeira. Não sei qual é a situação que está passando. Eu não sei aonde você está limitado, dizendo, Senhor, a lógica me diz que não vai dar certo. A lógica me diz que não tem mais o que fazer. Mas agora o Senhor está dizendo, não, tem aí 5 pães e 2 peixinhos, tem aí, o que você tem aí? O que você tem aí? E eu vou usar isso aí para te abençoar. Eu vou usar isso aí para fazer um milagre na tua vida. Eu quero fazer um apelo agora, bem rapidinho, que o pastor Jefferson vai tocar depois a última parte, a parte da ceia. Mas eu quero terminar essa parte orando por você. Se o Espírito Santo te desafiou a vencer a lógica nessa noite, seja em qual assunto for, eu quero que você saia bem rapidinho do teu lugar e venha aqui para frente. O pessoal vai estar tocando alguma coisa e eu quero que agora seja o teu momento. Se você foi desafiado aí pelo Espírito Santo a quebrar a lógica e viver a fé na situação que você está vivendo, seja ela qual for, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui para frente, eu quero orar bem rapidinho com você, porque o Senhor hoje quer que nós pensamos a lógica e possamos entrar no campo da fé. Não vou insistir, porque isso é a sua decisão, mas se você tem algo que Deus apontou no seu coração, onde a lógica está me ligando a resolver alguma
orando rapidamente com vocês aqui, em nome de Jesus.
Aí você fala assim, ó, tô indo lá na tua casa, hein? Você faz aquela correria, meu Deus, levanta uma corda, a outra, ó, tá chegando gente, tá chegando visita, vamos, as crianças estão dormindo ainda 10 da manhã. E é aquela correria para você fazer a limpeza tão rápido, para que as visitas não vejam o quão bagunçada a tua casa está. E quando Jesus ele fala assim, essa palavra foi para a igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, foi João que escreveu quando ele estava naquela ilha. E quando ele fala assim, estou à porta e bato, aquele que abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido, Jesus hoje está batendo na minha porta e na tua porta. E que porta que ele está falando? A porta do meu e do teu coração. Queridos, se vir à igreja ou participar de eventos é maravilhoso, é gostoso, é contagiante. Mas quando Jesus fala assim, não importa onde você esteja, ele está batendo na porta do teu coração. E se você abrir essa porta, ele vai entrar e vai cear com você. E hoje nós vamos cear aqui juntos. Amém? Queridos, talvez se a gente fala assim, a gente fica pensando assim, puxa, mas se eu me dedicar à igreja, a Cristo, a fazer alguma coisa, eu vou perder alguma coisa, eu não vou ter mais tempo para mim se eu me dedicar a Cristo. Querido, ele está batendo na tua porta. E sabe esses problemas que muitas vezes a gente costuma resolver sozinhos? Ele quer resolver junto com você. Vamos deixar Jesus entrar para ele compartilhar das suas dores, das suas dificuldades, para que ele venha morar no meu coração. E em todos os lugares que a gente estiver, a gente vai estar junto com ele. Quero que se coloque de pé, a gente já está quase finalizando. Quero ser bem breve. Eu quero orar com você antes de a gente fazer essa ceia. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, agora, Senhor, já ouvimos aqui uma palavra maravilhosa sobre a multiplicação dos pães, Senhor, e dos peixes, algo que não tinha lógica nenhuma, mas o Senhor usou aquele pouco, Senhor. Muitas vezes nós temos só um pouquinho nas nossas mãos e achamos tão pouco, Senhor, nós não conseguimos oferecer porque é pouco, mas o Senhor multiplica 1000 vezes mais, 100 vezes mais. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja falando assim, Pai, mas o que eu posso te oferecer é tão pouco, então parece até migalha, mas Ele vai te multiplicar a cada dia mais, Ele vai multiplicar a cada dia mais, amém? Senhor, se há algum coração aqui, Senhor, ainda fechado, ainda com a sua porta, Senhor, fechada, que o Espírito Santo de Deus possa bater, Senhor, e Ele possa abrir esse coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, nesse ambiente de glória. Estamos aqui, Senhor, nesse ambiente que foi preparado, Senhor, para que viéssemos sentir aqui a Tua presença. Mas vamos sair daqui, Senhor, e não vamos sair daqui sozinhos. Vamos sair daqui levando, Senhor Jesus, nos nossos corações, para nossas casas, para nossos trabalhos, para as nossas famílias, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus, amém. Queria chamar aqui agora quem vai estar servindo a ceia. Glória a Deus. Coloca para nós 1 Coríntios 11, 23. Vamos orar por esse pão, por esse. Sente sua mão para cá. Vai estar apresentando agora aqui esse pão e esse suco de uva, simbolizando o sangue e a carne de Jesus, que foi moído, que foi sofrido, que foi derramado naquela cruz. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, apresentando, Senhor, esse suco de uva, esse pequeno pedaço de pão, Senhor. E a Tua igreja, Senhor, juntos vamos participar, ceando, Senhor, com o Senhor. E nessa noite, Deus, vamos lembrar daquele dia tão terrível que o Senhor Jesus sofreu, que o Senhor Jesus foi
foi apedrejado, foi magoado, apanhou com aqueles chicotes, que foi colocado em sua cabeça, Senhor, uma coroa de espinhos. Mas o Senhor Jesus ressuscitou, aleluia. O Senhor Jesus ressuscitou e hoje Ele está aqui para que eu e você tivesse vida. Hoje Jesus está aqui. Glória a Deus. Pode servir em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Jesus, Ele sabia que você está aqui
aqui hoje, participando, em comunhão com essa igreja. Queridos, o que aconteceu há 2000 anos atrás impactou diretamente a minha e a tua vida. Porque hoje, se temos vida e vida com abundância, foi porque Ele comprou na cruz do Calvário. Foi porque Ele pagou o preço de sangue, para que eu e você pudesse estar aqui hoje nesse domingo maravilhoso, onde passamos com as nossas famílias, passeamos, almoçamos, e agora estamos aqui, podendo servir ao Senhor juntos, e podendo participar e relembrar da morte de cruz. Amém? Levante-se o seu pão e repita comigo algumas palavras. Diga assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Participamos todos em nome de Jesus. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. Todo dia Ele volta para alguém, né, pastor? Todo dia Jesus está voltando para alguém. Em 2008, quase 20 anos. Quase 20 anos. Jesus voltou para minha mãezinha. Ela tinha 44 anos de idade. E era uma serva de Deus, assim, que eu chegava em casa muitas vezes de madrugada, ela estava lá orando, buscando a Deus. Ela dava um exemplo para todos os filhos que ela era uma serva de Deus. E a gente nunca imaginava que tão nova ela ia partir. E no dia que eu fiquei sabendo que ela tinha ido embora, que minha mãe tinha partido, muito grande para toda a família, porque ela tinha apenas 44 anos. E eu lembro que eu cheguei lá, já morava para cá, eu morava em Moedas. Eu cheguei lá no velório e ela estava deitada ali naquele caixão. Mas já não tinha mais vida, aquela já não era mais a minha mãe. E eu orei a Deus, eu falei: Deus, assim tão nova. E Deus me confortou de tal maneira que Ele falou que Ele estava com ela. Ela já estava com Ele. Aquilo era só uma etapa. Talvez ela foi com 44, outros vão com 80, com 90, mas o espaço de tempo aqui é muito curto, se comparando a eternidade. E Deus me confortou. Ele falou assim que ela estava com Ele. Alguns tios meus sonharam ela louvando a Deus. Ela louvava, ela gostava muito de louvar o Senhor. E eu lembro que alguns sonharam que ela estava louvando, estava Jesus e ela estava louvando para Ele no céu. Meu irmão mais novo, quando minha mãe apareceu assim no sofá de casa, ele chegou assim, ele tinha 7 para 8 anos, eu acho. Ele falou assim: o que a minha mãe está de pé, olhando para ela no chão? Que Jesus voltou para minha mãe aquele dia. E eu tenho certeza que hoje ela está com Ele. Hoje a minha mãe está com Jesus. E Jesus todos os dias está voltando para alguém. A pergunta que eu faço para você: será que estamos preparados? Será que
refeição, hoje é noite de perdão. Você já pediu perdão para Ele? Você já pediu perdão para o Senhor Jesus nessa noite? Hoje é culto de ceia, hoje é culto de arrependimento, amém? Eu quero que você levante aqui assim, esse cara se repita algumas palavras assim comigo. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mais forte agora, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Participamos todas agora em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, que a graça do Senhor, Deus, que as tuas bênçãos possam cercar a vida da Mônica todos os dias. Que o Senhor, Deus, possa conceder os desejos do seu coração, Deus, segundo a tua vontade. Que a tua vontade seja perfeita na vida dela, na vida do Heron. Deus, que ela continue sendo bênção aonde quer que ela vá, aonde a planta dos seus pés pisarem, aonde as suas mãos estiverem, Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor possam alcançar quem estiver ao lado dela.
Deus continue abençoando com muitos anos de vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente terminar a bênção, eu vou dar a bênção, mas eu quero que você faça uma coisa no final. Você vai dizer para umas 10 pessoas, vai dar uma boa noite, vai dizer para umas 10 pessoas que a lógica seja superada pela fé. Então diga isso para umas 10 pessoas, que a lógica seja superada pela fé. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a fé supere a lógica.